Se todas as estradas levavam a Roma, todas elas tinham como único ponto de partida a sua praça principal, o coração da cidade antiga. O Fórum Romano, como nós o conhecemos, como nós vemos hoje, é o resultado de uma história de vários séculos, monumentos de épocas diferentes, e não um momento específico na história. Desde a antiguidade, os monumentos do Fórum sofreram inúmeras restaurações e reconstruções, algumas por razões políticas, outras em decorrência de incêndios. Ao longo da Idade Média, alguns de seus edifícios foram convertidos em igrejas, enquanto a praça, tomada pela vegetação, se transformava em pasto para o gado. Os edifícios e monumentos que hoje vemos são o resultado de acréscimos sucessivos da antiguidade à época barroca, mas também das decisões tomadas pelos escavadores dos séculos XVIII, XIX e do início do XX. O que esses escavadores buscavam era muitas vezes um passado clássico ideal, o que os levou a destruir construções mais recentes e restaurar muitos monumentos como se imaginava que deveriam ter sido na antiguidade. Mas apesar do privilégio dado ao final da República e o início do Império, as escavações realizadas desde o começo do século XX também trouxeram à luz evidências de outros períodos, e a pesquisa arqueológica mais recente nos permite ter uma ideia da evolução da praça na sua longa duração. O Vale do Fórum era originalmente uma área pantanosa, que foi ocupada entre os séculos X e VII a.C. apenas por sepulturas. A primeira pavimentação dessa praça ocorreu por volta de 600 a.C. Foi quando o Fórum se tornou o centro do núcleo urbano e da nascente comunidade cívica. Desde essa época, ou do início da República, a praça é dividida em duas partes. No sopé do Capitólio, o Comitium, lugar de reunião, é destinado à atividade política e judiciária. Ao sul, o Fórum, propriamente dito, tem a função de mercado. Em torno da praça são construídos entre os séculos VI e IV a.C. alguns dos mais antigos templos da cidade, como os de Vesta, de Castor e Pólux, de Saturno e da Concórdia. Mas a grande época das construções no Fórum ocorre apenas após a Segunda Guerra contra Cartago. É no século II a.C., por exemplo, que são construídas as grandes basílicas republicanas, a Pórcia, a Alpina, a Semprônia e a Fulvia Emília. Dessas, apenas a Basílica Emília continuaria no período imperial com seu nome republicano. No final do século I a.C., Roma já havia se tornado a capital de um vasto império e o Fórum parecia pequeno para suas funções de centro administrativo e representativo. César, primeiro como cônsul e depois como ditador, empreende vastas reformas, como a destruição do Comitium para a ampliação do Fórum Júlio, o deslocamento da sede do Senado para a nova Cúria Júlia e a construção de uma nova e mais imponente Basílica Júlia no lugar da antiga Semprônia. As intervenções de Augusto, o primeiro imperador, foram mais prudentes, mas a construção do templo do Divino Júlio, no local em que o corpo de César havia sido cremado, marcou uma etapa decisiva na transformação da praça num espaço destinado a exaltar os imperadores e sua família. Essa tendência continuaria nos séculos seguintes com a construção de outros templos, arcos do triunfo e estátuas em honra dos imperadores. Aos poucos, o espaço do Fórum ficou abarrotado de monumentos, tornando-se mais uma vitrine do poder imperial do que um local de reuniões. O próprio acesso à praça se tornou menos direto quando ela se viu cercada pelos novos e monumentais fóruns imperiais. No entanto, até a época de Augusto não havia nenhuma restrição de acesso à praça. O Fórum continha muito espaço aberto para as contiones, as reuniões convocadas pelos políticos, e o controle do espaço era importante para garantir a aprovação das leis. Nós tínhamos onde hoje está a Cúria, a sede do Senado. Essa é a Cúria Júlia, portanto, da época de César, de Augusto em diante. E a forma atual que ela se encontra é da época do Diocleciano, portanto, do século IV. A Cúria do período republicano se encontrava
onde hoje está mais ou menos o Arco de Septímio Severo. Frente da sede do Senado havia um círculo, que era o comítium, lugar das reuniões para as assembleias tanto legislativas como também para as eleições dos magistrados, até pretor e cônsul. Pretor e cônsul eram escolhidos no Campo de Marte. Todas as outras magistraturas também ocorriam no fórum. Uma das partes do comítium era um palanque sobrelevado que fazia parte desse círculo e que era chamado de rostra. Desde o século II a.C., as funções legislativa e judiciária do comítium já haviam sido transferidas para a praça. Com as reformas de César, os rostra também são reorientados nessa direção. Essa parede que nós estamos vendo aqui, é os rostra da época de Augusto. O fórum no período republicano era o centro da vida da cidade e é, portanto, também o centro das informações, de onde começam, de onde saem as notícias, muitas notícias políticas. Cícero era sempre informado por um amigo, o Rufo, que mandava as notícias e também os boatos que corriam na cidade. E ele se refere a pessoas que eles chamavam de subrostrani, portanto, que ficavam debaixo dos rostra, que constantemente escutavam o que ocorria, o que estava ocorrendo na cidade e difundiam notícias a partir daí. Mas nem todo mundo ia ao fórum apenas pela política. Muitos iam também por suas vastas basílicas e pelas lojas adjacentes, que eram espaços de comércio e de passeio. Havia lojas até mesmo em torno dos templos, como esta debaixo do templo de Castro e Pólux. Ao longo da Via Sacra e do Vicus Tuscus havia mais lojas, especialmente de comerciantes de joias, de perfumes, de especiarias, de roupas caras e de linho. Aí também, como dizia o comediante Plauto, era onde se podia encontrar as melhores prostitutas. Nesse espaço do fórum, estamos diante dessas lojas, das lojas que dão para a Via Sacra, atrás a Basílica Emília, e atrás da Basílica Emília ficava o Macellum, que é um mercado de carnes, mas também peixaria e de comida pronta, comida preparada. Plauto, mais uma vez, que é um comediante do século III, final do século III, do século II, faz também referência a esse mercado de peixes. Dizia que os subbasilicani, que são os indivíduos que estão debaixo da basílica, que ficam em torno da basílica, com frequência fugiam do cheiro do peixe e vinham para a praça, para o centro do fórum, portanto, lugar onde podiam se encontrar e ouvir as notícias. Essa concentração de tantas funções no fórum fez com que a praça se tornasse o palco natural da maioria das manifestações populares e protestos políticos na República. Nos anos 60 e 50 do último século a.C., as disputas entre populares e oligarcas resultaram em crescente violência entre as facções, sobretudo nos dias de votação das leis. No entanto, com o advento do regime imperial, aquele centro pulsante da cidade republicana perdeu muito de seus atrativos, e isso em menos de um século. As casas aristocráticas deixaram de se concentrar no entorno do fórum e a maioria das manifestações populares e ações coletivas se deslocou para outros locais, como os lugares de espetáculo. Mas mesmo quando o fórum deixou de ser o centro das manifestações políticas e populares para se tornar, nas palavras irônicas de Marcial, o lugar dos tristes negócios da justiça, a praça ainda podia ser apropriada de muitos outros modos por seus frequentadores. É o que podemos ver, por exemplo, na entrada da Basílica Júlia. O que nós estamos vendo aqui é um tabuleiro de jogos. Então vocês podem imaginar na entrada da Basílica um tabuleiro que era usado para as pessoas jogarem. O jogo era chamado de tropa ou jogo de buracos. Era jogado com pedras, nozes ou ossos e funcionava como uma espécie de mini-golfe. Tabuleiros como esse eram encontrados em todos os lugares de sociabilidade, como vemos aqui nas termas de Caracalla. Isso é um exemplo de como essa praça continua sendo utilizada para as pessoas comuns e para os mais diversos usos. Então o fórum não é um lugar só onde as pessoas vêm no período republicano para discutir a política, para as deliberações ou para o comércio, e mesmo no período imperial como espaço da vitrine do império, mas também um lugar de sociabilidade dos mais diversos tipos, como por exemplo dos jogos que reúnem as pessoas, inclusive as pessoas comuns.